Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui meu microfone. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos e todas muito bem, tá bom? Vamos para a segunda parte de reforma religiosa? A hora é agora, né? Então olha lá, segunda parte, reforma religiosa. O objetivo aqui, gente, só para relembrar vocês muito rapidamente, se você quiser retomar uma introdução mais ampla do tema, assista o início da primeira parte dessa aula no vídeo anterior, tá bom? Mas o lance aqui é o seguinte, nós estamos discutindo então, a partir de Lutero, o surgimento de novas religiões chamadas de religiões protestantes. O luteranismo foi a primeira e agora nós vamos discutir mais duas. O calvinismo, que está aqui, e o anglicanismo, que vem depois, tá bom? O calvinismo surge a partir do pensamento filosófico religioso de um líder suíço chamado Jean Calvino. E o Calvino, que foi luterano na sua juventude, na sua formação religiosa inicial, o Calvino ele vai desenvolver uma interpretação muito própria, muito específica da religião e do cristianismo. O que o Calvino propôs em termos religiosos vai se difundir tanto que vai dar origem a uma série de seitas e denominações religiosas chamadas de religiões calvinistas. Então o calvinismo se difunde por todo o norte da Europa. Aliás, o calvinismo acaba se difundindo muito mais que o luteranismo. Por exemplo, na França, os calvinistas são chamados de huguenotes. Na Escócia, eles são chamados de presbiterianos. Na Inglaterra, eles são chamados de puritanos. Na Holanda, eles são chamados de reformados. E tem uma gama de diferentes denominações de origem calvinista, como os batistas e outros grupos, que vão desdobrar a interpretação do Jean Calvino a respeito da religião. E o Calvino, por que ele conseguiu ter um pensamento filosófico religioso tão mais, do ponto de vista da difusão, tão mais bem sucedido que o luteranismo? Porque a religião calvinista é muito mais bem adaptada às exigências dos novos tempos do capitalismo em ascensão. Presta atenção no que o tio está falando. Eu não estou dizendo que o calvinismo seja uma religião calvinista. O calvinismo é uma religião cristã. Desculpa. Não estou dizendo que o calvinismo seja uma religião capitalista. O calvinismo é uma religião cristã. Não estou dizendo que o calvinismo é uma religião cristã que surgiu propositalmente como uma adaptação religiosa aos interesses e necessidades do capitalismo. Não foi isso que aconteceu. O calvinismo é uma expressão da religiosidade do norte da Europa no século XVI e XVII. Tá certo? Agora, qual é a religiosidade cristã do norte da Europa? Essa é a questão. Qual é o sentimento religioso que esses cristãos do norte da Europa carregavam? Aí a gente tem que perceber que as ideias que se desenvolvem numa época, em parte, são reflexo da realidade da época, mas sempre dialogam com a época onde elas surgiram. Seja para tentar negar essa época, para transformar essa época, para reafirmar essa época e suas características, as ideias surgem sempre em diálogo com a época em que elas surgiram. Então, o calvinismo surge no norte da Europa nos séculos XVI e XVII. Então, o que isso significa? Significa que o calvinismo é uma religião que reflete as necessidades religiosas daquela sociedade. E quais são as necessidades religiosas daquela sociedade? Eles querem uma religião que não condene e não considere pecado a coisa mais importante que essa gente faz para viver. O norte da Europa é a região da Flandres. O norte da Europa é a região do desenvolvimento capitalista, do desenvolvimento do comércio. É uma região de grande dinamismo, da formação das grandes Hanzas. O que são as Hanzas? São federações comerciais de cidades, são alianças comerciais regionais para a expansão do capitalismo. Então, essa galera do norte da Europa está angustiada com o catolicismo.
Está angustiada por quê? Porque elas vivem numa realidade que o catolicismo não tem respostas a dar, só tem condenação a oferecer. Eles vivem numa realidade histórica em que o catolicismo não dialoga, o catolicismo condena. Então, eles não se consideram maus cristãos, porque querem ganhar dinheiro. Eles não se veem como pessoas dignas do inferno, por trabalharem arduamente para acumular capital, investir capital e reinvestir dinheiro para gerar mais capital. Então o calvinismo acaba sendo uma religião que surge nesse contexto e ela consegue dar voz a essa angústia. O calvinismo é uma religião que consegue dar vazão a essa inadequação, a esse desencontro entre o que era a vida concreta das populações urbanas do norte da Europa e o que era o ideal do cristão calcado nos princípios do catolicismo. Por isso, o calvinismo é uma religião que vai se difundir mais que o luteranismo. O luteranismo era uma religião que ainda estava com um grande pé atrás, ou seja, o Lutero ainda era, tanto no pensamento quanto nas suas convicções, um homem medieval. Apesar de já ser um homem moderno em alguns aspectos, como a valorização do indivíduo, o Lutero ainda era, em termos de negócio, um homem medieval. Em termos de organização social, um homem medieval. O Calvino não é. O Calvino não pensa como um homem medieval. O Calvino pensa como um homem moderno. Tanto é que tem um sociólogo chamado Max Weber, que ele vai escrever um livro muito clássico do weberianismo, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro, o que o Weber discute? Ele discute que, em parte, o fato dos países e povos do norte da Europa se desenvolverem como nações capitalistas mais prósperas, que isso tem a ver com o calvinismo. Isso tem a ver com a ética protestante do calvinismo, com os princípios morais e éticos que o calvinismo gera, que são os princípios da valorização e da importância do trabalho e da valorização do resultado do trabalho através do lucro. Então, veja, o tipo de ética social, ética dos negócios, ética das relações humanas que o calvinismo vai gerar, segundo Max Weber, eu não concordo muito com ele, mas a tese dele é muito importante para a compreensão do período. O Weber vai dizer que esse tipo de mentalidade, esse tipo de sociabilidade, esse tipo de ética nas relações entre as pessoas e nas relações entre as pessoas e os negócios e na relação entre os negócios e os negociantes, os capitalistas e seus negócios, essa ética protestante que vai, como isso vai acontecer, eu vou explicar daqui a pouco, mas que vai valorizar o lucro e o trabalho disciplinado, vai ser o elemento central para a desbravação do capitalismo, para a possibilidade do capitalismo no norte da Europa se desenvolver com uma força, com uma vitalidade, com uma liberdade de consciência. As pessoas calvinistas não se sentiam culpadas por ficarem ricas. As pessoas católicas se sentiam culpadas por ficarem ricas, porque se eu fico rico sendo sócio, mesmo que secreto, de um banco, eu estou cometendo o pecado da usura. Então o católico vivia num dilema moral constante dentro do capitalismo até determinado momento da história. Os calvinistas não. Então, quer dizer, vamos entender quais são essas ideias do calvinismo para a gente entender o impacto que elas têm. O Calvino parte de um pressuposto que eu estou chamando aqui na minha apresentação de a cidade de Deus. O que quer dizer isso? O calvinismo considerava que o verdadeiro cristão é aquele que não se conforma com a ideia de que a perfeição moral, ética, do comportamento e da vida em sociedade só virá depois da morte. O Calvino considerava que o verdadeiro cristão é aquele que busca já no mundo presente antecipar a perfeição do paraíso.
Não vai conseguir criar um mundo perfeito, mas o cristão tem que ter uma vida cristã perfeita. Também não vai conseguir, porque o homem é pecador por natureza. Mas o cristão deve buscar esse padrão de perfeição e, portanto, deve buscar a criação de uma sociedade fundada, né, baseada numa mistura de direito e evangelho. O que é o evangelho? É a palavra de Deus, é a mensagem de Jesus no Novo Testamento. Então que o verdadeiro cristão deve ser aquele que quer viver numa sociedade em que os princípios morais e as leis, os princípios religiosos e as leis andam lado a lado para criar uma sociedade virtuosa, uma sociedade baseada na estreiteza moral, ou seja, na obediência profunda aos princípios morais do cristianismo, ao combate dos desejos da carne, ao combate do desejo material, ao combate do desejo de esbanjar riqueza, do desejo de transar com todo mundo, do desejo de ter vícios e ficar bem loucão, do desejo de extravasar o prazer. O cristão é aquele que nega a carne, nega os desejos do corpo e valoriza a disciplina, a obediência aos princípios morais, os bons costumes, valoriza a seriedade, a honestidade, valoriza a previdência, né? Você guardar dinheiro é uma forma de você ser um bom cristão, porque você está reconhecendo que Deus te deu a capacidade de trabalhar para você não sofrer no mundo. Então não é Deus que vai te dar as coisas quando, né, vier a crise econômica, a crise do coronavírus. Aí você faz uma oração para Deus te dar prosperidade. Não, velho. Deus te dá, você tem que orar para Deus te dar a capacidade. E com essa capacidade você vai ter prosperidade. Por causa do seu trabalho. Então, essa noção de uma sociedade fundada no evangelho e no direito é a noção de uma sociedade baseada na ideia de que o ser humano tem que combater os desejos e os prazeres e valorizar a disciplina, o trabalho, a honestidade e a seriedade moral e dos bons costumes. Percebe? Então, quer dizer, nesse cenário, os calvinistas são enormes poupadores, são enormes trabalhadores disciplinados, são enormes patrões que não desperdiçam o capital com luxo. Não quer dizer que eles não tenham conforto, que eles não queiram o conforto, querem e tinham, mas quer dizer que o conforto não vem primeiro. O esforço do trabalho, o esforço da acumulação, da previdência, da poupança, esse esforço vem primeiro. Então que o homem, além de ter que seguir as leis de Deus, né, a rígida conduta moral imposta pela Bíblia, né, o lance dos 10 mandamentos, o lance todo da moral sexual, da moral da sobriedade e tudo mais, tem que ser alguém que não desperdiça. O cristão tem que ser alguém que vive dentro do direito, baseado no evangelho. Por isso que lá na Suíça, onde o Calvino viveu, em Genebra, a cidade onde ele cresceu, o Calvino vai virar o governante daquela bagaça, velho. Ele vai ser eleito pelos cidadãos, pelos seus concidadãos, ele vai ser eleito para ser o governante do rolê. Porque ele vai propor um governo autoritário, centralizado, invasor, né, que invade a privacidade das pessoas para fazer um controle moral, um controle ético e um controle econômico da rigidez e da disciplina. E aí, as concepções religiosas do calvinismo, elas são baseadas numa ideia muito polêmica na época. O Calvino propôs a ideia de que o que deve direcionar a vida do cristão, o que define a vida do cristão é a predestinação. Então ele vai defender a seguinte ideia: Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Deus sabe tudo, Deus tem o poder para tudo, Deus criou tudo, Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares. Então ele pensava assim: quando Deus criou o universo, ele já criou tudo que existe. E quando Deus criou tudo que existe, Deus já sabe quais são as pessoas e as almas que vão para o céu e para o inferno.
Porque Deus já sabe quem vai conseguir ter fé, quem vai conseguir ter a seriedade, o respeito aos princípios morais e a capacidade de viver como cristão. E Deus já sabe quem não tem, quem está contaminado pelo pecado, quem está contaminado por Satanás e quem não tem condições de se purificar. Então, quer dizer, você já nasce pronto para ir para o céu ou para o inferno. A sua vida no mundo é só uma confirmação disso. Porque todas as almas já estão predestinadas, já estão, desde a origem dos tempos, destinadas, pela sua própria natureza, a seguirem Deus ou seguirem Satanás. Então, nesse sentido, a fé, diferente do luteranismo, a fé teria um papel secundário. Um papel secundário em que sentido? No sentido que a fé é só uma confirmação da sua predestinação. A fé é apenas algo que revela o que sua alma é de verdade. Aliás, não só a fé. Tudo que você faz na sociedade é apenas uma revelação de qual é a predestinação da sua alma, de qual é a essência de que sua alma é feita. Então, por exemplo, na Bíblia está escrito que o homem é salvo pela fé. Se eu busco acreditar em Deus, mas eu não consigo acreditar em Deus, eu tenho dúvidas. Puta merda, mano. Se tem Deus, por que tem tanta gente morrendo de fome? Pô, se tem Deus, por que tem coronavírus que afeta os mais frágeis, os mais pobres, os velhinhos? Se tem Deus, por que as boas pessoas têm câncer? Ou AIDS? Ou morrem de acidentes de trânsito? Se tem Deus, por que tem injustiça e desigualdade? Né? Então eu tenho dúvidas. Putz, irmão, se você tem dúvida, isso é um sinal do quê? De que você não tem uma fé inabalável. Se você não tem uma fé inabalável, é sinal de quê? De que talvez a sua alma não seja uma alma predestinada ao paraíso, seja predestinada ao inferno. Eu trabalho, e o meu trabalho dá tudo errado. Eu não consigo ser bom, eu não consigo ser honesto, eu não consigo ser competente, eu não consigo ser disciplinado, eu não consigo ser respeitoso, eu não consigo ser produtivo. Ixi, irmão, então isso é um sinal de que sua alma está predestinada para o inferno e não para o céu. Agora, se você consegue ser disciplinado, produtivo, respeitoso, se você consegue trabalhar com honestidade, seriedade, se você consegue se dedicar plenamente, ser eficiente, ter bons frutos no seu trabalho, isso é um sinal de predestinação para o céu. Se você é um burguês e você faz seus negócios com honestidade, você não tenta levar vantagem sobre os outros, essa honestidade é um sinal de predestinação. Se os seus negócios prosperam e você consegue enriquecer, consegue ter bem-estar, consegue enriquecer, isso é um sinal de bênção divina, da presença de Deus na sua vida. E só uma alma predestinada ao paraíso vai ter a presença de Deus na sua vida, abençoando e direcionando até mesmo os seus negócios. Então, o pecado não está em cometer usura. O pecado está em enganar o outro. Então, se eu chego para você e falo assim, olha, você está me pedindo um empréstimo de R$1.000, eu te empresto R$1.000, mas vou te cobrar 10% de juros ao ano. Isso significa que a cada ano você vai me dever 10% a mais. Ou seja, no final do primeiro ano você vai estar me devendo 1.100. Você aceita essas condições? Aceita? Beleza. Então, se você, burguês, é honesto, é sério nos seus negócios e prospera, isso é um sinal da bênção de Deus na sua vida. Então, lucro e cristianismo não são incompatíveis. Ganhar dinheiro e ser cristão não é incompatível. Fazer negócio e buscar a salvação da alma não são elementos incompatíveis. Por isso, então, que o calvinismo acaba sendo uma religião que parte de um pressuposto, né, de que o trabalho e a busca do lucro são elementos importantes para você conhecer a verdadeira essência da sua alma. E se o trabalho é disciplinado e honesto, e o lucro é conquistado honestamente e é grande, sinal da bênção de Deus na sua vida, sinal de que você está num bom caminho. Então essa é a ética protestante que o Weber se refere. É uma ética da honestidade e da seriedade nos negócios, da disciplina e da valorização do trabalho e, portanto, é uma religião mais adaptada às necessidades do capitalismo. Repito, o calvinismo não surgiu para ajudar o capitalismo a se desenvolver, mas numa sociedade capitalista, o calvinismo surge para dizer, calma gente,
não é pecado ser burguês. O pecado é não obedecer os princípios morais da religião. Depois de um tempo, Calvino abandona também esse princípio da predestinação, porque ele vai meio que perceber que isso é uma canoa furada, porque tinha gente muito boa, que só podia, que era muito boa, que tinha muita fé, que se esforçava muito, que se dedicava muito, que era muito honesta e mesmo assim fracassava. E mesmo assim falia, mesmo assim não tinha prosperidade. Então Calvino vai dizer, bom, talvez não haja necessariamente uma predestinação da alma. Talvez o Lutero tivesse razão, e a salvação é produzida pela fé mesmo. E o calvinismo hoje em dia considera, assim como o luteranismo, que a salvação vem pela fé. Mas ainda consideram que o sucesso na vida, e o sucesso não é necessariamente ganhar dinheiro, o sucesso na vida é conseguir ser um bom cristão. Então mesmo que o seu lucro vá para o espaço, você ser honesto, ou você ficar rico sendo honesto, isso é um sinal da bênção de Deus na sua vida, entendeu? E que, portanto, os acontecimentos da vida refletem a força da fé que habita a alma. E aí o cristão está pronto para ir para o céu. Sussa. Próximo movimento religioso, o anglicanismo. O que o anglicanismo vai defender, minha gente? O anglicanismo é um negócio meio bizarrão, né? Meio bizarrão por quê? Porque o anglicanismo não surge como um movimento religioso que parte da sociedade. O anglicanismo surge como um movimento religioso que parte do rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra, chamado Henrique VIII, é o cara que fez a reforma anglicana na Inglaterra. Aliás, o próprio nome da igreja anglicana, reflete isso, né? Anglicana quer dizer inglesa, porque os ingleses são anglo-saxões. Em inglês, a palavra Inglaterra é England, quer dizer Eng, é a terra dos Engle, que são os anglo-saxões em português. Os franceses têm uma tradução melhor para o termo inglês, para o termo Inglaterra, do que nós. Os ingleses chamam a Inglaterra de Angleterre, a terra dos anglos, entendeu? Então a religião anglicana é a religião dos anglos, que são os ingleses. E é a religião oficial, a religião nacional, criada pelo rei. Oficialmente, por que o Henrique VIII criou uma nova religião, rompendo com o catolicismo? Porque ele era o segundo rei da dinastia Tudor. O pai dele, o Henrique VII, tinha sido fundador da dinastia Tudor, e ele, Henrique VIII, era o primeiro rei Tudor que estava conseguindo tirar a Inglaterra de uma crise longa, que vinha desde a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. Estava conseguindo estabilizar a sociedade e fortalecer o poder do Estado, recuperar a economia e estimular a expansão do capitalismo. Só que ele não tinha herdeiros. A mulher dele, que era irmã do rei de Espanha, a Catarina de Aragão, ela só deu a Henrique VIII mulheres como filhas. A mais velha era Maria, depois vinha a famosa Elizabeth. E os meninos que nasceu um menino, nasceu tão defeituoso fisicamente. Defeituoso é uma palavra ruim, né? Aliás, uma palavra péssima, desculpa. Mas nasceu com tantos problemas físicos que morreu logo na primeira infância. Outras gestações de meninos que a Catarina de Aragão teve deram em abortos com crianças bastante deformadas fisicamente. Então, o Henrique VIII não tinha herdeiro macho. Isso poderia levar a uma crise de sucessão do trono, né? Mulher no trono, o marido vai querer governar, podia dar pau, podia dar guerra civil, como foi a Guerra das Duas Rosas, enfim. Então o que ele faz? Ele se separa da Catarina de Aragão e ele vai querer se separar da Catarina de Aragão para se casar com uma amante dele na corte, que era a Ana Bolena. Só que o catolicismo proíbe o divórcio. Então ele chega para o Papa da época e fala assim, porra, Papa, você divorcia tanta gente aí, anula casamentos e tal, anula o meu. Aí o Papa fala assim, não, mano, anular casamento é só quando o casamento não foi consumado, você já tem filhas com a Catarina de Aragão. Ah, mas mano, foda-se, divorcia aí porque eu sou um rei católico importante. Só que o problema é o seguinte, ele era casado com a irmã do rei da Espanha, e o principal aliado do Papa na Europa era o rei da Espanha. Então nunca que o Papa ia comprar briga com a Espanha para beneficiar a Inglaterra. Então ele não divorciou. Aí Henrique VIII falou assim, ah é? Então pau no cu, foda-se, vou criar minha própria religião e na minha religião vai ter divórcio. E aí ele fez isso.
criou a religião anglicana, na religião anglicana tinha divórcio, ele separou da Catarina de Aragão, que voltou para a Espanha, deu uma treta e tal. Aí ele vai casar com a Ana Bolena, a Ana Bolena também não vai ter filho homem, ele vai acusar a Ana Bolena de traição à Inglaterra por não dar um herdeiro para ele, aí a Ana Bolena vai ser morta também, aí ele vai ter uns 5, 6 casamentos, ele cada vez mais psicopata, matando mulheres que não dão a ele um herdeiro masculino, ele vai morrer nessa paranoia e não vai ter um machinho, quer dizer, ele vai ter um machinho, mas que não vai conseguir ficar muito tempo no trono também, mas isso é outra história. Aí o que acontece? Acontece que, na verdade, tem outra questão por trás da criação da religião anglicana, que não é simplesmente o divórcio do Henrique VIII. A Inglaterra era um país em crise. E a Igreja Católica era uma religião em crise, na Inglaterra também. E lá na Inglaterra, o Estado tinha grandes dificuldades financeiras, desde, como eu estou dizendo aqui, ó, desde a Guerra das Duas Rosas, que durou 30 anos e foi uma guerra civil de disputa ao trono que dilacerou a Inglaterra. Então, enquanto o Estado passava por grandes dificuldades financeiras, a igreja vivia na opulência. A igreja tinha grana pra caramba, tinha terra pra caramba, tinha poder pra caramba. Tinha tanta grana, tanta terra e tanto poder que chegava a atrapalhar a centralização do poder nas mãos do rei Henrique VIII. Então, o que o Henrique VIII queria fazer? Matar 2 coelhos com uma porrada só, né? De um lado, ele queria beneficiar o desenvolvimento das ideias humanistas e do capitalismo na Inglaterra, já que a Igreja Católica condenava o capitalismo, então ele queria tretar com a Igreja para favorecer a expansão capitalista. Ao mesmo tempo, favorecer o desenvolvimento de um pensamento mais livre, mais humanista e menos preso aos princípios e preceitos do catolicismo. E terceiro, tretando com a Igreja, ele cria uma religião e ele mete a mão na riqueza da Igreja, porque adivinha, a Igreja Anglicana que ele criou não tinha papa. Os padres e bispos continuaram os mesmos. Então, todo padre, todo bispo que aceitou se converter ao anglicanismo foi mantido com o seu poder, foi mantido no seu cargo. Os padres e bispos que não aceitaram foram perseguidos, foram presos, vários deles foram mortos como traidores da Inglaterra por não seguirem a religião oficial e nacional da Inglaterra, que passou a ser o anglicanismo. Mas, veja bem, o Henrique VIII era tão uma questão de poder e de interesse dinástico que nem mudou nada nas teorias e nos princípios do catolicismo. A religião anglicana só tinha 2 diferenças em relação à religião inglesa durante o reinado do Henrique VIII. Diferença 1, a religião anglicana tinha divórcio. Diferença 2, a religião anglicana não tem papa. Quem é o líder da religião anglicana? O rei. Então, se o rei é o líder da religião anglicana, para quem que passam aí os impostos que o povo paga para a igreja? Para o rei, para fortalecer o Estado. Para quem vão as terras da igreja? Para o rei. Inclusive, o Henrique VIII vai negociar essas terras da igreja. Ele vai usar essas terras, que passam a ser terras da monarquia, e vai vender terra para os chamados yeomen, que é a pequena nobreza inglesa de gente rica, profissionais liberais, pequenos burgueses, gente que tem grana, mas não é socialmente favorecido e valorizado, que vai querer comprar terra para ganhar um título de nobreza. Então esses caras vão virar donos de terra, ou melhor, senhores de terra, comprando a terra que o Henrique VIII e a monarquia inglesa vai negociar como uma maneira de favorecer o capitalismo e fortalecer essa classe burguesa, que inclusive vai ganhar força dentro do parlamento, mas isso é uma discussão para mais tarde. Então, o que acontece com essa religião anglicana? Ela não tem nenhuma grande novidade, só que as terras da igreja passam para o rei, o poder da igreja passa para o rei, a moral da igreja passa para o rei, e quem aceita fica de boa e quem não aceita é perseguido. É tão perseguido que o Henrique VIII tinha um amigo muito foda, que era um filósofo humanista chamado Thomas Moros. Thomas Moros é o autor de alguns dos livros de filosofia renascentista mais importantes dos séculos XVI e XVII. Ele escreveu um livro muito importante chamado A Utopia, em que ele descreve uma ilha imaginária, que ele chamou de utopia, em que haveria o governo perfeito. E, em partes ele estava descrevendo o que ele achava que a Inglaterra tinha que ser, que a Inglaterra do Henrique VIII tinha que ser. Um país onde tem um rei, mas o rei respeita o parlamento porque respeita a sociedade, onde tem liberdade de expressão, enfim, um monte de coisa. E aí o que acontece? O Thomas Moros ele é completamente contra o rompimento de Henrique VIII com a Igreja Católica. Porque apesar dele criticar a Igreja Católica, defender a limitação do poder da Igreja, defender reformas na Igreja, de fazer críticas fortes à
as mesmas coisas que o Lutero criticava. A prática da Igreja Católica vender indulgências, por exemplo. O que eram indulgências? Era vender documentos que garantiam o perdão de pecado. Isso era uma treta grande do Lutero lá na Alemanha. Criticava os abusos de poder da igreja. O Thomas Moros, em especial, criticava muito o fato da Igreja Católica querer se intrometer na política e no governo da Inglaterra, querer limitar o poder do rei, manja. Então Thomas Moros não era um grande entusiasta do Papa e da igreja, mas ele considerava que, por uma questão de fé e de religião, a Igreja Católica não podia se separar. O cristianismo não podia se separar em muitas religiões. Tinha que todo mundo continuar católico. Quando o Henrique VIII criou a Igreja Anglicana, Thomas Moros foi contra, escreveu contra isso, fez discursos contra isso no parlamento. E o Henrique VIII falou para ele: ô Thomas, você é meu amigo, você é meu conselheiro-chefe, mas se você continuar me criticando com essa medida da Igreja Anglicana, que foi a coisa mais da hora que eu fiz para fortalecer o meu poder, porque eu acabei com o poder da igreja aqui dentro, e ainda meti a mão na riqueza da igreja, acabei com os nossos problemas, você vai ser perseguido que nem todo mundo. Aí o Thomas Moros falou assim: não tem problema, eu não vou abrir mão das minhas convicções. Foi preso, foi morto como traidor, mas não abriu mão das convicções, e nem o Henrique VIII abriu mão das convicções. Por quê? Porque fez com Thomas Moros o que fez com todo mundo que contrariou a sua medida. Então veja, senhoras e senhores, essa medida de criar a Igreja Anglicana é chamada de ato de supremacia. Esse é o nome do decreto do Henrique VIII que declarou, que criou, que instituiu a nacionalização da igreja na Inglaterra. Na Inglaterra, o chefe da igreja é o rei. Então, a Igreja Nacional da Inglaterra. Isso vai ajudar, inclusive, a formar o absolutismo na Inglaterra, que é um assunto que a gente vai ver mais tarde. Os sucessores de Henrique VIII, o seu filho Eduardo VI, que morreu muito jovem, e depois sua filha Elizabeth I, que foi um reinado longo, que tornou a Inglaterra uma potência mundial. A Elizabeth I é a arquiteta da criação de uma Inglaterra superpotência. A rainha Elizabeth. A história dela a gente discute depois. Eles acabaram adaptando um pouco o anglicanismo porque perceberam o quê? Perceberam que o anglicanismo, igualzinho o catolicismo que o Henrique VIII criou, não era capaz de atrair a burguesia e atrair as populações urbanas que estavam seduzidas pelo calvinismo. Né? Na Inglaterra, os calvinistas são chamados de puritanos, puritanismo. Então a maioria da burguesia na Inglaterra estava virando puritana, não anglicana. E aí o que eles percebem? Que só perseguir os puritanos não vai resolver. O anglicanismo precisava se adaptar. Então, o Eduardo VI e a Elizabeth I dão um passo que o Henrique VIII não conseguiu dar, que é incorporar princípios do calvinismo e do protestantismo dentro da religião anglicana, ou seja, fazer o anglicanismo não ser mais tão parecido com a Igreja Católica, continua sendo parecido nas aparências, no tipo de missa, nos padres e tal, mas as ideias vão se aproximar do calvinismo, vão se aproximar do puritanismo inglês, exatamente para tentar falar assim, agora a parada é a seguinte, ou todo mundo abraça o anglicanismo como religião oficial para fortalecer o poder do rei ainda mais, fortalecer o Estado Nacional inglês, ou vai ter perseguição. Dessas perseguições da Elizabeth I e dos reis que vêm depois dela, a perseguição contra os puritanos e os calvinistas em geral, contra todo mundo que é inglês e não se converteu ao anglicanismo, nós vamos ter inclusive a fuga de uma galera fugindo da Inglaterra e vindo parar aqui na América para iniciar a colonização dos Estados Unidos. Tudo bem, galera? Beleza. Agora, para terminar, a gente vai para a reação da Igreja Católica. O que quer dizer a reação da Igreja Católica? O que a Igreja Católica fez diante dessa reforma protestante incontrolável para tentar não perder completamente o poder e não perder completamente a sua importância histórica? E deu certo, né? Seja lá o que a Igreja fez, deu certo, porque a religião católica continua sendo uma das maiores religiões do mundo e uma das instituições religiosas, se não a instituição religiosa mais poderosa de todas. Tem terra pra caramba, tem riqueza pra caramba, tem influência política pra caramba e tem seguidores pra caramba. Então o que a Igreja Católica fez para fazer uma contra-reforma? Contra-reforma é um movimento da Igreja Católica de reação à reforma protestante, de dar uma resposta às religiões protestantes para evitar sua difusão e preservar a força do catolicismo na Europa. Ou seja, frear o avanço das religiões protestantes e
garantir que nas regiões onde o catolicismo ainda era a maioria, que a Igreja Católica não perca essa maioria. Então a primeira coisa que a igreja faz, eu já falei, né? Para enfrentar a ameaça protestante e frear o avanço do protestantismo, a Igreja Católica vai se aliar com os reis que são católicos, com os países que são a favor do Papa. Vai ajudar esses reis católicos a fortalecer o Estado Nacional para confirmar o catolicismo nesses países, impor o catolicismo à população desses países e juntar poder do rei com o poder da igreja para perseguir os protestantes dentro desses países. Então isso vai ser, essa aliança igreja-estado vai ser muito forte e vai ajudar muito a formar o absolutismo na França, em Portugal e na Espanha. Na Espanha chega a um nível que os tribunais da Igreja Católica, os tribunais religiosos de perseguição às pessoas que tinham ideias diferentes do catolicismo, que são os tribunais da Inquisição, eles acabam virando tribunais oficiais ligados ao Estado espanhol. Então é como se fosse um tribunal da justiça espanhola, não só da religião, com poder de matar gente e dar punições e prisão e tudo mais. Não é só um tribunal religioso. Então veja só, a primeira coisa é isso, o Papa, a igreja vai se aliar para fortalecer os reis nos países a favor do catolicismo, para evitar a difusão do protestantismo. Segunda coisa, vai revitalizar e reorganizar o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. A gente tem uma imagem que a gente costuma achar que a Inquisição é aquela coisa da Idade Média, da Alta Idade Média, que era simplesmente perseguir os hereges e queimar a bruxa na fogueira. Na verdade, a partir dessa revitalização e reorganização da Inquisição, que a Igreja Católica fez na Contra-Reforma, no século XVI e XVII, a Inquisição foi o primeiro tribunal moderno que a Europa viu surgir. Tribunal moderno em que sentido? Tribunal baseado na noção de que tem que haver uma investigação antes de ter a acusação. Por isso chama Tribunal da Inquisição. Inquisição quer dizer investigação. Então, primeiro tem que ter investigação. Muita gente que foi denunciada para a Inquisição nem chegou a ser julgada porque foi dispensada ainda no processo de investigação. O padre inquisidor já concluiu que a pessoa era inocente, que a acusação foi um exagero, fruto de um exagero religioso, ou às vezes de uma má fé, né, de um desejo de prejudicar alguém, e já dispensava. Quando o padre, depois da investigação, ele tinha ainda dúvidas, aí ele começava a chamar as pessoas para interrogar. Testemunhas, a própria pessoa acusada, o acusador. Pá. Depois dessa fase toda de inquirição e inquisição, ele chegava à sua conclusão. E aí o que ele queria? Ele ia para o julgamento para que a pessoa confessasse. Se a pessoa não confessasse, ele ia torturar a pessoa até a pessoa confessar. Por quê? Porque se a pessoa confessa e cometer um erro, ela pode pedir perdão a Deus e pode ter a salvação da alma. Se ela não confessar o erro, ela não vai jamais poder conseguir se arrepender e pedir perdão. Porque é um tribunal religioso, né, gente? Então é aí que começa a parte medieval do rolê, das perseguições, das torturas, daquelas coisas horríveis. Aí, se a pessoa confessasse, beleza, parava a tortura e ela era condenada. Dependendo qual é o grau da ofensa que ela cometeu, ela não ia ser queimada na fogueira viva. Jamais. Se ela confessou, ela nunca vai ser queimada viva na fogueira. Se o pecado dela for grave, ela pode ser morta. A igreja dava chance para ela confessar os seus pecados, pedir perdão, o padre inquisidor perdoava e a punição, como purificação do pecado, era a morte. Mas não era uma morte violenta, sofrida, na tortura ou na queima do corpo. Era uma morte tipo enforcamento, entendeu? Que não quer dizer que seja uma coisa boa, mas enfim, não é aquela imagem que a gente tem. Se o crime e o pecado fosse leve, a pessoa podia só pagar uma multa, podia ficar uns tempos presa, podia pagar uma punição de humilhação pública, que ela era obrigada a usar uma roupa especial, que todo mundo que passasse pela rua tinha que jogar coisa nela, xingar, cuspir, que era para ela ser humilhada durante um tempo para ser humilde e pagar pelo seu erro, entendeu? Então variava. Tem um caso num livro muito legal, o livro de um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, que chama O Queijo e os Vermes, o livro, que é um estudo dele sobre o caso de um carinha lá na Itália, um moleiro, né, um cara que tinha um moinho para moer trigo, para fazer farinha,
chamado Finóquio, eu acho que era o nome do cara. E ele foi 3 vezes processado pela Inquisição, porque ele defendia uma teoria de que a origem de tudo não era Deus. A origem de tudo era que nem um queijo. Era uma massa orgânica que ia apodrecendo. E do apodrecimento do queijo não vem os vermes? Então, do apodrecimento da massa original do universo vem Deus, depois os anjos e depois tudo que existe. Então, Deus foi criado pelo apodrecimento de uma massa orgânica. O cara defendia essas ideias, velho. E ele foi 2 vezes condenado à humilhação pública. Na 3ª vez, aí o inquisidor falou assim, mano, não dá mais, vou te matar. Aí ele pediu perdão e tal, nunca mais vou fazer, mas aí não teve jeito, foi morto. Então perceba que a Inquisição é um tribunal moderno, por quê? Porque se baseia em acusação, investigação e julgamento. Coisa que nenhum outro tribunal fazia. Na Inglaterra anglicana, para você ter uma noção, quando uma mulher era acusada de ser bruxa, para confirmar se ela era bruxa ou não, eles costumavam amarrar uma pedra de moinho na perna dela. Pedra de moinho é uma pedra que pesa, sei lá, uns 200 quilos. Amarravam uma pedra de moinho na perna dela e amarrava ela inteira e jogava ela dentro do rio. Se ela morresse afogada é porque ela não era bruxa. Ela ia para o céu. Tava salva. Se ela não morresse afogada, saísse boiando ou escapasse das correntes e saísse voando, ela era uma bruxa. Aí ela tinha que ser queimada. Percebe? Muito menos moderno, muito menos racional do que o Tribunal da Inquisição. Que não era uma coisa boa o Tribunal da Inquisição, mas é o primeiro ensaio de um sistema de justiça, um sistema de julgamento. Outra coisa importante é que o Papa da época vai fazer um concílio. O que é um concílio? Uma reunião de todo o alto clero em que a cúpula da Igreja Católica, o Papa e os cardeais e bispos, vão decidir algum assunto. Nesse caso é o que fazer diante da ameaça dos protestantes. O concílio, essa reunião, foi feita na cidade de Trento, então é chamado de Concílio de Trento ou Concílio Tridentino. E ele vai decidir algumas coisas importantes. Vai decidir o fim da venda de indulgências, o fim da venda de documentos assinados pelo Papa que garantiam o perdão dos pecados. Então não pode mais negociar, o perdão dos pecados é só na confissão e só nas boas obras. A moralização da igreja, ou seja, vai começar a perseguir e punir os padres que não cumpriam o celibato clerical. Vai acabar com a venda de cargos eclesiásticos, ou seja, era um costume muito grande a igreja negociar para gente da nobreza rica conseguir colocar os filhos como bispos ou cardeais e até papas. Isso vai acabar, as pessoas só vão chegar aos altos cargos passando pelos baixos cargos, de padre, passar para bispo, passar para cardeal, etc. Vão fazer os seminários para educar os padres, para eles saberem falar latim, para eles saberem ensinar os princípios da igreja e tudo mais. Vão reafirmar algumas doutrinas no Concílio Tridentino, reafirmar o livre-arbítrio, que é a ideia de que o homem é livre para escolher entre o bem e o mal. Então, eles vão juntar a ideia da salvação pelas obras com a ideia da salvação pela fé. Então, a pessoa pode ser salva pelos 2 caminhos por causa do livre-arbítrio. Eles vão manter a ideia de que a autoridade do Papa é inquestionável e infalível. Vão manter a ideia de que só pela igreja a pessoa tem a salvação. Então, se você quer ter o perdão dos pecados, tem que confessar com o padre. Se você quer ter comunhão, que é a Santa Ceia, a hóstia, é só com o padre. Batismo, só com o padre. Casamento, só com o padre. Porque agora eu acabei de perceber que está ficando soca o padre, né? Ou soca um padre. Enfim, deu para entender? Beleza. E também, além disso, vai ser renovado o Index Librorum Prohibitorum, Index Lista Librorum, são os livros prohibitorum proibidos. Então vai ser renovada a lista dos livros proibidos que os católicos não podem ler, porque é pecado o católico ler alguns livros que desafiam e desrespeitam a fé católica. Até hoje tem o Index. Todos os livros dos pensadores protestantes foram postos no Index. E vai ser criada a Companhia de Jesus. O que é a Companhia de Jesus? São os famosos padres jesuítas. E aí vale a pena a gente concluir a aula falando dos jesuítas. Essa ordem religiosa é um grupo religioso especial que só era subordinado diretamente ao Papa e tinha uma missão especial. Ordem religiosa é isso, um grupo religioso especial que tem uma regra especial e um objetivo especial. Os agostinianos são uma ordem religiosa que se dedica ao conhecimento. Os franciscanos são uma ordem religiosa que se dedica ao compromisso com a pobreza. Então, são aqueles monges que andam com aquelas roupas de um sacão marrom, assim, né, aquelas batinas marrom de pano
pano ruim, andam descalço ou de chinelo, tem aquele corte de cabelo carequinho em cima, assim, para mostrar que eles são humildes diante de Deus, não tem nada acima de Deus, que eles querem contato com Deus e tal. E eles são realmente pobres, abrem mão da sua herança familiar, abrem mão de tudo para se dedicar aos pobres e aos animais. Os jesuítas são os chamados soldados de Cristo. Então, o criador da ordem jesuíta é um ex-soldado espanhol chamado Inácio de Loyola, que é o Santo Inácio de Loyola para os católicos, que ele escreve um livro, ele era um soldado, então ele escreve um livro chamado Exercícios Espirituais. O que ele está dizendo? Que do mesmo jeito que um bom soldado militar é aquele que treina muito, um bom cristão é aquele que treina muito a sua fé. Então, para treinar a fé tem que fazer exercícios espirituais, que é jejuar, orar, se castigar quando cometer um erro. Então, aqueles caras que se chibateavam, não se chibateiam mais, mas enfim, que se castigam, que se penitenciam, que buscam a purificação da alma através de exercícios espirituais. Estudam pra caralho. Então os padres jesuítas são aqueles que mais estudam filosofia, mais estudam teologia, mais estudam a cultura dos outros povos para entender o melhor jeito de ensinar o catolicismo para outros povos. Então esses caras são os soldados de Cristo, não no sentido literal de pegar em armas. Pegam em armas se necessário for, mas não nesse sentido literal. No sentido de serem aqueles que vão tentar espalhar o catolicismo nas regiões não católicas do mundo. Espalhar o catolicismo nas religiões protestantes, onde eles eram perseguidos, né? Porque era proibido o catolicismo, onde tinha, por exemplo, o luteranismo. E eles vão vir junto com as grandes navegações aqui para a América, ou para a África, ou para a Ásia, para catequizar os povos e comandar o sistema de educação católica nos povos indígenas, nos povos africanos, nos povos asiáticos. Então, com a Companhia de Jesus, o que a Igreja Católica consegue fazer? Ela perde a hegemonia na Europa. Ela perde força na Europa, mas ela consegue multiplicar sua força através de caminhar junto com os países que estão fazendo as grandes navegações, com os jesuítas que vão expandir o catolicismo para novas áreas do mundo, colonizadas pelos europeus. Tá bom? Então é isso, minha gente. Essa é a Reforma Protestante. Eu espero que a aula tenha sido produtiva para vocês, como foi prazerosa para mim. E a gente se encontra na próxima oportunidade. Beijão. Até a próxima.